É uma mil que Deus tem nos dado aí nesse tempo e juntos estamos promovendo o reino de Deus, conhecimento às pessoas, para que com certeza todos nós possamos juntos vencermos as batalhas do dia a dia, as batalhas que nos cercam, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então eu vou chamar aqui o meu amigo Lucas, vou chamar aqui o Lucas já para entrar comigo. Vamos lá, Lucas, atende aí. E já entra aqui na live comigo e vamos aí juntos em nome de Jesus. Opa! Opa, agora sim! Agora tem um olha aí. Eita, maravilha! Grande pastor! Como é que vai, meu querido? Na bênção, e você, como é que tá? Bom demais, graças a Deus. Melhor agora. Opa, perfeito. Deixa eu até aproximar aqui o microfone mais aqui, para vocês me ouvirem bem. Tá bom? Isso. Tô te ouvindo legal aqui também. Tá ouvindo bacana aí, né? Tô ouvindo. Deixa eu aproximar mais aqui, para ficar melhor para todo mundo aí. Tá ouvindo legal? Maravilha, te ouço bacana aqui, meu pastor. Bacana. Perfeito, então. Tá com a gente aí o Juninho, tá com a gente Códigos do Hebraico, é o mestre, tá aí com a gente também, né? O mestre tá aí, ó. Que bênção. O mestre das letras hebraicas. Das letras hebraicas, dos códigos escondidos. Eita, glória. Glória a Deus pela vida do meu amigo Leandro Nascimento, hebraísta. Também está com a gente aí na live agora, Michele, acabou de entrar. Michele, manda a paz aí para o meu amigo Tiago. Estamos com saudade de vocês, tá bom? Bom, gente, olha, nós vamos juntos hoje mergulharmos aqui num assunto que eu acho que é muito importante. Eu quero desde já agradecer aqui o meu amigo Lucas, que está com a gente aqui somando para o reino de Deus, né, trazendo um pouco de conhecimento para nós. Tá? Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que essa live vai ser impactante. Meu amigo pastor Tiago Felipe, Deus te abençoe, meu amigo. Um grande abraço. Lucas, seja bem-vindo aí à nossa live. Obrigado, meu querido e amigo pastor Giovanni Gomes, a quem tenho tido o privilégio de conhecer, né? Aqui nessas terras portuguesas. E estamos aqui, meu querido. Isso, essas terras lusitanas aqui. Temos tido o privilégio aí de caminhar juntos, temos, né, andado, conversado bastante. E estamos aí, queridos, para falar desse assunto. Esse assunto é fundamental nos nossos dias, né? E necessário nos dias de hoje. Então, vamos discutir esse assunto aí de maneira aprofundada aí. Isso. Bom, vamos então partir para a introdução aqui do nosso assunto. É bem verdade que nos tempos em que nós estamos vivendo, muitas doenças, não só físicas, mas também denominadas doenças da alma, têm assolado a sociedade, a população mundial. Hoje eu vi uma informação dizendo que nós, os seres humanos, já batemos o número recorde de 8 bilhões de habitantes na face da Terra. Olha aí, 8 bilhões de habitantes na face da Terra. Não é mole não, hein? É muita gente, hein? Imagine a demanda que se tem dentro do aspecto psicológico, psicossomático, de problemas da alma, de problemas internos, que nós temos e ainda teremos, né? Isso é o que é o mais assustador, né? E para falar um pouco disso aí, sobre essas doenças da alma, me chama a atenção, porque antigamente, há um tempo não muito distante, essas doenças da alma eram ignoradas e tratadas apenas como doenças físicas, né? Mas pronto, quero iniciar aqui te fazendo algumas perguntas. Vai ser um bate-bola bem legal. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bacana. Para que as pessoas, Lucas, que estão conosco aí, que não sabem o que é a psicanálise, o que ela faz, qual é a área de atuação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, tá bom? E aí a gente eu vou fazendo algumas perguntas aqui que eu anotei, óbvio, né? E outras surgirão aí ao longo da conversa. Sim. Pronto, pastor, só para introduzir aqui também, para responder a sua pergunta sobre o que é a psicanálise, né? O que ela trata de maneira
direta, eu quero dizer que eu sou cristão, né? Tenho uma base teórica na teologia também, que é uma área que eu sou apaixonado desde que eu me converti. Sou apaixonado por estudar teologia, ter o conhecimento da teologia. E há alguns anos, me apaixonei pela área da psicologia. E vi na psicanálise esse instrumento tão necessário para ajudar não só a entender a mim mesmo, mas como entender dilemas da vida humana, né? E também da vida do cristão. Mas a psicanálise, basicamente, ela é uma técnica, ela é um método de análise. Quando nós pensamos na psicanálise, o seu criador Freud, que criou ela e depois ela foi desenvolvida por outros pensadores e outros teóricos, né, foram aprimorando e dando outros olhares para a psicanálise, a gente percebe que a psicanálise ela nasceu como uma técnica de análise do ser humano. E o ser humano, para Freud, ele é um ser humano que está para além do consciente. Para nós, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem essa falsa sensação que nós somos somente aquilo que nós falamos no dia a dia, somos somente aquilo que nós comunicamos e as nossas tarefas do dia a dia. Mas para Freud e para a psicanálise, nós seres humanos vamos muito além do consciente. E ele descobriu, né, algo chamado inconsciente, que segundo a psicanálise é a grande maioria do que nós somos. E a gente consegue fazer muitas ligações, a gente vai conversar isso aqui durante a live, desse inconsciente, desse vasto mundo que pode haver e que há dentro da mente do ser humano, com a própria teologia, com o espírito, com a alma, com os dilemas. Então a psicanálise é uma técnica de investigação. Ela é uma técnica para que, através de perguntas, através de análise, a gente consiga entrar no inconsciente, consiga acessar, muitas vezes, informações que a própria pessoa, de maneira consciente, não tem. Então, existem muitos traumas, muitas questões que nós carregamos dentro de nós, que muitas das vezes elas são manifestas de maneiras que nós não conhecemos. Então, a psicanálise vem com toda a sua teoria, com todos os seus métodos, né, de trabalho, de abordagem, ela vem trazer o quê? Essa forma, essa técnica de análise. É uma análise da psique, da mente humana de maneira mais profunda, né? Então, basicamente, a psicanálise seria isso, de maneira bem resumida aqui, para a gente poder caminhar, né, em outros tópicos aqui, mas seria basicamente isso. Bacana, show de bola. Meu amigo, agora, entendendo que de fato pelo menos aí, uma noção do que é a psicanálise, aonde ela age e o que ela faz, né? Eu queria que você falasse para nós aqui, de forma sintética, óbvio, né? Quais os transtornos, né? E as situações em que mais se aplica o conceito da psicanálise dentro do aconselhamento, dentro dessa situação moderna que a gente está vivendo hoje. Por que eu pergunto isso? Nós estamos saindo de uma pandemia Sim. que prendeu dentro de casa milhões e milhões de pessoas por conta de um vírus que estava sendo espalhado pelo mundo, aquela coisa toda. Tá, isso gerou uma demanda, né? Agora, Sim. qual que é, dentro desse aspecto, desse conceito, né, a área específica ou os transtornos específicos que a psicanálise pode trabalhar, né, nos dias em que nós estamos vivendo? Aí você pode falar aí de alguns mais específicos, mais comuns, né, para que a gente possa entender. Sim. Pois bem, pastor, é amplo a área da psicanálise, como ela pode ajudar, né? Basicamente, todos os transtornos da mente humana, né? Não só a psicanálise, mas a psicologia e até mesmo outras áreas terapêuticas, elas consideram não como doença, mas como transtorno, né? A forma que a gente classifica, né, alguma questão de saúde mental. Por isso aqui o tema dessa live, né, falando sobre saúde mental, falando sobre esse fato que também acomete os cristãos, né? Acomete a todos. Como você bem disse, no tempo antigo, talvez fosse mais tabu a gente falar sobre isso, mas hoje a gente consegue com mais liberdade entender que isso afeta também a nós cristãos, né?
Mas os transtornos mais comuns são os que a gente vê também na sociedade, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, vícios. É muito interessante isso, porque a psicanálise ela faz um mergulho nesse passado, nesse inconsciente que é formado desde o nascimento até a idade atual da pessoa. Então a gente vê essa análise revelando que esses transtornos, fobias, vícios, ansiedade, depressão, claro que a era atual, né, como você bem disse, a própria pandemia, por exemplo, ela trouxe aí, exalou, né, grande parte dos transtornos. Quem não tinha acabou tendo transtornos ou sendo afetado de maneira mais profunda. Então, é isso, depressão, angústias de maneira geral, ansiedade, vícios, transtornos sexuais também, que são diversos. A gente pega, por exemplo, só os transtornos sexuais, eles são talvez dezenas. No estudo da psicanálise, a gente percebe dezenas. Só na parte da sexualidade, a gente vê traumas que não foram resolvidos na infância e durante o desenvolvimento da criança, a gente vê se manifestar, ou pelo menos ser agravado por situações do dia a dia. Então, a psicanálise nos ajuda a isso. E o interessante é isso, a gente vai discorrendo aqui por essa live, mas a gente vai vendo que e isso é interessante, a gente conseguir juntar áreas que parecem ser divergentes, né, para que elas possam trabalhar juntas. E para que os cristãos se beneficiem dessas áreas diferentes, né, assim como outras áreas do saber também, antropologia, sociologia e diversas outras áreas e métodos científicos, para ajudar no tratamento e na ajuda do cristão. Do cristão e também do que não é cristão, mas sobretudo do cristão, que é o nosso público aqui, nas pessoas que a gente dialoga aqui, que conversa. E a ideia também é trazer, né, quebrar esses tabus aqui e falar de maneira mais extensiva sobre isso aqui. Então, basicamente, são todos os transtornos. Depressão, ansiedade, vícios, fobias. Ela é muito ampla para ajudar com esses transtornos todos. Bacana. Está com a gente algumas pessoas entrando aqui, deixando comentário. Deixa eu falar sobre elas aqui, para a gente já continuar. A psicoterapeuta Valdirene também está com a gente aqui, psicanalista cristã também. Que Deus abençoe. Patrícia Ribeiro está aí também. E o Júlio César também está com a gente. O Ministério Vila Olímpia, o pastor Paulo, também está com a gente aí. Um abraço a todos vocês, boa tarde para vocês que estão no Brasil e boa noite para a gente que está cá, né, do outro lado. Do outro lado. Agora, deixa eu você tocou num ponto muito importante, em ajudar os cristãos a entender essas questões, né? Porque não muito tempo atrás, a depressão, a síndrome do pânico, dentre outros transtornos, eram tratados como demônio, né? Sim, como algo espiritual. Né? Então se trazia a pessoa na igreja, colocava as mãos na cabeça dela e dizia assim, olha, vai embora, ai demônio, ai Satanás, aquela coisa toda. Na verdade a pessoa não tinha nada de demônio, na verdade era um transtorno psicossomático de fato. E muitas vezes havia uma frustração dentro da congregação, até no seio da família, porque dizia, poxa, Deus não vai fazer esse milagre, porque a pessoa permanecia da mesma forma, quando de fato e verdade, não tinha nenhum problema de ordem espiritual, mas sim de ordem psicológica. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que você está vendo isso hoje e a aceitação, sabe, das pessoas com relação a isso, o entendimento. Sim, pastor. A gente que já tem um tempinho aí já de cristão, a gente acompanhou aí, né, eu tenho 25 anos só de caminhada cristã, eu acompanhei muito... Pois. E eu vi, né? Eu cresci num ambiente pentecostal, né? Sou de origem pentecostal, apesar de ter tido algumas mudanças e agregado algumas coisas para que a gente tenha uma personalidade específica. Mas a gente viu isso acontecer muito, né? Muitas possessões, casos de possessões e essa forma de ver a possessão, né? De ver ali a pessoa que estava possessa. E, claro,
A gente acha amparo na Bíblia para isso, mas, contudo, a gente vê que muito disso, não é, era tratado como espiritual e não era. E essa, pastor, tem sido exatamente a minha procura. Eu confesso que a minha procura é exatamente essa. Entender o limite. Existe um limite. Existe um muro que divide. Ou será que existe, na verdade? Porque, por exemplo, será que a gente pode separar o espiritual do material? Porque aí a gente precisa ver formas de abordar diferente. Nós sabemos que nós sabemos que sim, nós temos as divisões, mas que nós somos um. E ao mesmo tempo, a gente precisa saber as ferramentas necessárias para trabalhar áreas diferentes. Então, por exemplo, a pessoa está sofrendo uma possessão. Será que é possessão? Então a gente precisa investigar se é uma possessão. O interessante é que eu vi uma vez um psiquiatra cristão dizendo que o tempo que uma possessão, geralmente ali um quadro possessivo ali, né? Ele geralmente, quando a pessoa não tem, talvez ninguém orando ali, a pessoa ela sai daquele quadro possessivo por si só entre 20 a 30 minutos. Geralmente. E o interessante é que uma pessoa com um quadro de transtorno tem milhares de transtornos, tipos de transtorno. Mas um quadro, por exemplo, um transtorno ali na hora, a pessoa também leva de 20 a 30 minutos para um transtorno psiquiátrico, por exemplo. Para sair daquilo, o próprio tempo, é como se ela tivesse um episódio, esse episódio dura de 20 a 30 minutos, geralmente. Pode durar mais, pode durar menos. Então veja, que existe até uma casualidade, uma relação. Então a gente precisa ter cuidado nesse tratamento. Então a igreja, por muito tempo, assim como outras áreas, ela errou muito nesse sentido, pastor. E a gente acompanhou isso muitas vezes, né? Casos de tratamento que era para ser tratado como um caso clínico, foi tratado como um caso espiritual. E também o contrário também. Pode acontecer. É por isso que é necessário a gente ter ferramentas de avaliação. Então a gente precisa, eu até digo que eu acho que as lideranças, os pastores, precisam buscar conhecimento para conseguir fazer essa avaliação entre o que é espiritual, entre o que é físico, entre o que é um trauma, entre o que é um grito, por exemplo, não é? Um grito de socorro de uma adolescente, de um jovem, de uma pessoa. Às vezes aquela manifestação é um grito. Às vezes a alma dela tem outras questões relacionais que não são espirituais. É claro que o diabo pode se aproveitar disso para fazer disso uma possessão, não é? Para fazer morada na mente da pessoa. Mas a gente precisa ter essas ferramentas para diferenciar isso. Sim. Teologicamente, biblicamente, né, eu acredito que o homem seja formado de corpo, alma e espírito. Né? Existe outra corrente teológica que acredita da dicotomia, que o homem seja apenas corpo, espírito e alma ali esteja junto. Né? Mas, biblicamente, dentro de muitas referências bíblicas, e é o que, para mim, faz mais sentido, e para a maioria também, o homem é formado de corpo, alma e espírito. E cada uma delas são facetas diferentes desse comportamento humano, né, no homem. Porque, querendo ou não, né, são três áreas distintas, né, que estão dentro do homem. Berkhoff vai dizer que o homem não tem uma alma, ele é uma alma, né? Por conta da sua psique, por conta ali do seu entendimento psicológico, né, em todos os aspectos. E isso é muito bacana. Agora, acho que o que dá choque aí, né? Dá choque dentro da psicanálise e a teologia. O que você acha dentro desses dois aspectos, na tua visão, né? Se elas se completam, corroboram, ou elas têm aí algum choque no meio do caminho, né? Isso falando entre a teologia, né, bíblica e a própria abordagem da psicanálise, né? Boa, pastor. Boa. Eu também estou nessa linha aí de corpo, alma e espírito. Eu acredito completamente nisso. Eu consigo ver na corrente teológica de corpo, alma e espírito. Eu acho bem mais válida essa abordagem.
E assim como a gente consegue ver também, você citou aí o teólogo, que Deus nos fez alma vivente, né? Que tem experiência espiritual e física, né? Então a gente consegue ver essas três, né? Essas três instâncias, digamos assim, do ser humano, né? Essas três dimensões. Mas falando sobre esse dilema, essa diferença, né? Esse dilema entre a teologia e a psicanálise, elas são divergentes. Veja bem, pastor. Outro dia nós conversamos sobre um pouco da história, né? Do nascimento da psicologia. Olha que interessante para a gente chegar na história também da psicanálise, né? A psicanálise é feita ela é iniciada, né? O pai da psicanálise que iniciou é Freud. Freud era um judeu, ele se considerava ateu. E o interessante é que ele queria formular uma teoria que fosse isenta de religiosidade. E, pensando assim de maneira objetiva, eu acho isso interessante também. Porque, veja, quando a gente tem um método que sai fora, por exemplo, na psicologia pastoral, por exemplo, na teologia, tem uma matéria que fala sobre psicologia cristã, da religiosidade. O que ela mostra? Ela mostra a experiência religiosa por um viés científico. Isso nos ajuda o quê? A entender essas diferenças. Porque, por exemplo, pastor, a gente percebe que na igreja existe muito, por exemplo, eu venho de um ambiente pentecostal e a gente é cristão, a gente precisa fazer essa reflexão. A gente que é de dentro, a gente pode falar. A gente percebe muito exagero. E eu vi muito isso, hoje falando como alguém que estuda isso, a mente humana, que é apaixonado por entender esses dilemas, eu vi o quanto daquele movimento que não era espiritual. Aquilo era muito carne, aquilo às vezes era traumas, eram transtornos. A gente via pessoas transtornadas, com problemas, que estavam manifestando as suas questões. Então, fazendo essa história, a psicologia, em princípio, ela passou a ser científica, né, de um certo momento da história, mas antes disso, a palavra psicologia, ela significa literalmente, tem uma junção de alma, psique, né, alma, e logia, que é estudo, entendimento, estudo da alma. Então, olha que interessante. Os primeiros teóricos que estudaram psicologia, eles criaram a psicologia, né, na verdade, para estudar a alma humana. Era uma forma de, fora da Bíblia, fora da teologia, tentar investigar essa alma. O que tem essa alma? O que é o ser humano além do corpo físico? Então, falando aqui dessas diferenças, é lógico que para falar de diferenças e conflitos entre a teologia e a psicanálise, a gente precisaria de muito tempo, mas basicamente, pelo menos na minha visão, é claro que eu não conseguiria esgotar esse assunto, né? Mas, de maneira resumida, eu vejo que, assim como a ciência e a religião, quando elas são feitas de maneira isenta, elas conversam entre si. Então a gente vê que a psicologia, no seu início, ela nasce para estudar a alma humana de teólogos e protestantes. Olha que interessante. Depois ela passa a ser ciência, né, com outras áreas, mas o seu início é a teologia, são os próprios protestantes. Então o que acontece? Era para haver diálogo entre um estudo científico da alma, ok? E entre o estudo teológico da alma, que é a teologia, a teologia da salvação e todas as teologias. Porém, o que a gente vê na história, pastor, isso é interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso, o que a gente vê na história são brigas de egos de homens. A gente vê tanto o meio religioso em guerra com a ciência e o meio científico em guerra com a religião. E aí, nessa briga, quem sai em desvantagens é a igreja e os próprios cientistas, as pessoas que vão ser beneficiados. Sim, a sociedade. Os beneficiados não são. Sim.
E você falou algo muito interessante, eu queria aproveitar aqui e comemorar contigo e com o pessoal que está na live aí. Sim, Pessoal, o que vocês estão achando da live? Deixa o seu comentário aí, tá bom? De repente, se tiver alguma pergunta, a gente puder responder, a gente responde. Tá? sim, Mas sim. deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, coraçãozinho, compartilha, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas isso aí. Tá? Esse conteúdo é muito bom. Agora, voltando, você comentou algo interessante, né? Sobre a questão de como a igreja via, tratava os textos bíblicos. E eu me lembro de um texto que é emblemático, e todos nós conhecemos, que é o texto do profeta Elias. Quando o Hum, profeta Elias ele vai até o Monte Carmelo com os 850 profetas de Baal, né, que na verdade eram 400 de Baal e 450 de sim. Acera, e aí acontece o desafio do Carmelo, e Elias sai vitorioso, Deus de Israel sai vitorioso. E o que me chama a atenção é que o mesmo Elias que foi vitorioso no Carmelo, diante dos profetas de Baal, diante do rei Acabe que estava lá, diante de todo o povo, foi ovacionado, né, porque Deus falou através da sua boca. O mesmo Elias recebe uma palavra da rainha, que a palavra da rainha era: olha, amanhã faça a mim os deuses, o mesmo tanto se amanhã você não estiver da mesma forma que eles, ou seja, morto. E aquilo estremeceu o profeta, o psicológico dele foi lá embaixo, a ponto de ele ir em direção ao deserto, e o seu cansaço não era só físico, o seu cansaço era mental, está muito claro, né? A ponto dele sentar debaixo do pé de zimbro, fazer aquela oração de despedida. Se fosse nos dias de hoje, ele deixaria uma carta de suicídio, né? Aquela oração de despedida. Olha, eu não sou melhor do que os meus irmãos, eu não sou melhor que ninguém, eu sou do mesmo jeito, e eu não vou ficar aqui, para mim já deu, para mim acabou, e o Senhor me leva, né? Aquela oração de despedida. E acho muito interessante esse texto, porque a gente sempre ouviu ele sendo pregado de forma apenas espiritual, né? E pronto, a gente quantas vezes ouvi pregar sobre isso de forma espiritual, quando na verdade, se você observar o texto, você vai ver que é algo totalmente clínico. E aí, meu amigo, tem algumas coisas desse texto que é fantástico. Porque o conceito da psicologia, da psicanálise, é usado em todo o tempo por Deus, com o profeta Elias. Uau! E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ah, essa história para mim é fantástica. Eu sou apaixonado com essa história, porque por todo o ensinamento que ela nos traz. Você falou isso aí com muita propriedade. Engraçado, né, pastor, que às vezes a gente, exatamente isso, a gente lê textos como esse, lia. Olha interessante Sim, como, olha interessante como no final das contas, por isso que eu amo a psicanálise, por quê? Porque no final das contas, a leitura é o que nós fazemos da leitura. É como nós lemos aquilo. Olha como que uma interpretação como essa, que a gente está sendo lúcido aqui, a gente está fazendo uma interpretação literal do que está acontecendo. Porque se a gente espiritualiza uma situação dessa, a gente imagina que na caverna tem um monte de demônios, assim, é lógico que tem, sabe? Paulo fala que nossa luta não é contra o corpo nem contra o sangue. Elas acontecem no mundo espiritual. Mas aqui no físico ela também acontece. Olha que interessante. A gente imagina um cenário onde ali tem um monte de cavernas, de demônios, e não, tem um homem triste, oprimido, claro, por aquela entidade. Eu gosto de dizer que é uma entidade demoníaca, aquela mulher que desafiou Jezabel, e ele é cometido fortemente por uma depressão. Como você falou muito bem, se ele tivesse uma possibilidade, ele faria uma carta de suicídio despedindo, né? Ele ficou extremamente deprimido, sim. depressivo, angustiado. O ânimo dele se baixou completamente. Aquele ânimo voraz, corajoso, intrépido, que enfrentou ali 850 profetas, Uhum. veio ao chão, parecia um gatinho molhado, e era um estado Porque, depressivo.
Você usou uma frase do ânimo e é muito interessante porque todas as vezes que Deus vai falar com alguém que está na mesma situação psicológica, Deus vai dizer: tenha bom ânimo. Você lembra de Josué? Sim, sim. Quando Moisés morre, lá no capítulo 1, Deus diz para ele: tenha bom ânimo. Ou seja, há sempre uma necessidade, isso aqui é interessante, de levantar-se o ânimo da pessoa. Sim. Porque ânimo vai falar do quê? Vai falar da mente da pessoa. É uma indicação ao estado mental daquela pessoa. Sim. Né? E isso é fantástico. Por quê? Porque, primeiro, Deus está levantando o estado mental. Porque, pensa comigo, ele sai, caminha rumo ao deserto, não come, não bebe, e acha que vai chegar ao deserto num tiro, numa caminhada. Só que ele cansa. E quando ele cansa, aí é que está o problema. Ele senta debaixo do pé de zimbro, né, escreve ali a sua carta de suicídio, pede a morte e dorme. Sim. Indícios claros de uma pessoa que está depressiva. Claro. E o que me chama a atenção é o seguinte, é que a gente precisa separar, como você bem vem dizendo aí, o que gerou tristeza e desânimo não foram os demônios, não foi as entidades espirituais, não. O que gerou tristeza e demônio, aliás, tristeza e desânimo nele, foi uma palavra de alguém que foi endossada, sim, mas é de alguém. Agora, penso eu, me corrija aqui se eu estiver errado, mas biblicamente, teologicamente, penso eu que o diabo, os demônios, ele agem mediante a fraqueza que está em nós. Ou seja, há uma fraqueza psicossomática, uma fraqueza mental, uma fraqueza, seja qual for o estado que essa pessoa está vivendo psicologicamente, e aí ele age em cima disso. E aí ele induz a pessoa a situações. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. O que você pensa sobre isso? Você acredita que seja assim também? Eu acredito fortemente nisso, pastor. Olha, eu até acredito que é muito provável o diabo, sabendo da condição, digamos assim, do ponto fraco, traumático de uma pessoa, porque, por exemplo, Elias enfrentou um exército, sim, mas ele, de alguma maneira, tinha uma fraqueza. E isso que é interessante. Por exemplo, muitas das vezes as nossas fraquezas, aí falando da psicanálise, então a gente vai fazendo essa bate-bola, né? Vai lá e volta, e para mim tá tudo junto, a gente precisa conciliar tudo, isso que é interessante. Para a psicanálise, ele pode ter um trauma, uma situação em que o diabo atinge essa situação. Entende? Que somente a Jezabel, o diabo usa ela para acertar esse problema. Certamente é alguma coisa que ele tem. E quantos de nós não somos assim? Existem áreas da nossa vida que são frágeis. E elas são frágeis, interessante, pelo nosso background, pelo nosso pano de fundo, pela nossa história. Sabe, pastor? É isso que eu sempre falo. A gente não é ET, não. A gente é ser humano. Todos os nossos traumas, todas as nossas fraquezas e os nossos medos, porque nós estamos falando de Elias, é medo, é uma fobia. Isso não é só medo, isso é uma fobia. Uma fobia é uma doença do medo. Medo é normal. Eu tenho medo de leão, tenho medo de cachorro, pitbull na rua. Agora, fobia, ele tinha uma fobia, ele tinha um medo enorme da situação. Por que ele tinha medo da situação? É onde o diabo entra. Ele, ao saber dos nossos medos, tem uma frase que é muito legal, né? Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Porque ele, sabendo do medo de Elias, de alguma maneira, é até interessante que às vezes não fica tão claro. Isso, então, eu confesso que isso me inculca, né? Outro dia nós estávamos falando sobre isso. Isso me inculca. Como que é assim, é a criptonita. Existe uma criptonita até para um camarada Elias que enfrentou aquele exército. Aliás, e muitas outras coisas que ele fez. A história de Elias parece uma história realmente de quadrinhos, assim, digamos, né? Vamos falar assim de maneira... porque ele era um herói, ele era um Superman, assim, digamos.
e ele tinha uma criptonita, de alguma maneira, ele foi atingido por alguma coisa. Digamos assim, uma bala de prata que o diabo muitas das vezes usa contra nós. E esse que é interessante, pastor, é que a psicanálise, assim como outras áreas da psicologia também, ela auxilia nesse tratamento, nessa abordagem, nessa investigação. Pastor, eu acredito sinceramente que às vezes era um problema relacional de Elias. Às vezes era uma questão relacional com mãe, com pai. Alguma situação em que ele não se sentisse acolhido por estar ali. Enfim, é uma questão que a gente, não é descoberta, não é falada claramente. Mas a gente vê que ele tem ali o seu ponto fraco, né, o ponto fraco do seu medo, e de alguma maneira o diabo, é o que eu falo, é o espiritual, é o físico, se unindo e se realimentando. O diabo aproveitando disso, sabendo, usando situações e usando pessoas e se alimentando dessa questão e trazendo esses transtornos aí para um grande homem de Deus como Elias, né? Sim, o fato é que o medo dele foi acessado, né? A Sim. fraqueza dele foi acessada. E uma vez que a nossa fraqueza é acessada, os problemas são e as consequências são divergentes, né? Nós nunca sabemos como será, o que acontecerá, por onde e como. Mas o fato é um só: a fraqueza dele foi acessada e me chama a atenção, e eu volto a dizer que em todo tempo, em todo momento, Deus vem tratando o profeta com os princípios básicos da psicologia, da psicanálise. Né? Porque você vê, quando ele é acordado pelo anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, com um fogo aceso, com pão e água. Já fazia dias que ele não comia, já fazia dias que ele não bebia. E bem disse aí o pastor Paulo, do Ministério do Olímpia, controle emocional e espiritual em tempo de crise ajuda muito a superar os medos. E é verdade. Né? Porque o que Deus vem trazendo para o profeta? Pão e água. Alimentos básicos para a sobrevivência. Porque, pensa, sem a alimentação, ela é muito importante para uma mente saudável. Pelo menos é isso que o texto tenta nos ensinar. E é o que o anjo está fazendo. Dando a ele pão e água. Por 2 vezes. Você vê que uma vez só não foi suficiente. Por 2, porque ele voltou a dormir. Né? Sim, e outro sim que me chama a atenção é que quando ele chega na caverna, ou seja, ele viu os sinais de Deus, ou seja, os sinais espirituais não foram suficientes para que ele pudesse ser curado, pudesse ser acessado por Deus, né? Apenas quando Deus fala com ele. E aí me chama a atenção o seguinte: o que levou ele para lá? Uma palavra. E o que vai tirar ele de lá? Uma palavra. Pastor. E a gente vê sempre uma variável, né? Relacionamento. Sim. Olha, pastor, se tem uma coisa que eu sempre digo, eu tenho estudado, eu sou apaixonado com esse assunto, extremamente apaixonado. E eu estava estudando esses dias psicopatologias, né? São dezenas de psicopatologias, transtornos relacionados a diversas situações mentais. E eu posso lhe dizer uma coisa, pastor. Se a gente for investigar, por mais que elas sejam diferentes, elas têm questões cerebrais, né? Tem questões fisiológicas, falta de hormônio, vitaminas, tem muitas coisas, né? Tem questões de pensamento, de traumas. Mas quando a gente vai investigar, principalmente a depressão, por exemplo, principalmente a depressão, a ansiedade também, esses transtornos mais comuns, quando a gente vai investigar, no fundo, a gente vai achar um problema de relacionamento. E é interessante isso, que a psicanálise ela trata isso. Ela sempre vai de encontro a um relacionamento quebrado. Esse relacionamento a gente precisa fazer voltando à fita, né, até o início da vida. Por exemplo, uma pessoa que termina um casamento, quebrou um relacionamento. E quantas, estava estudando, por exemplo, a depressão, mulheres com depressão, por exemplo, quantas mulheres com depressão ficaram com depressão após o rompimento do casamento? Somente a mulher, né? O homem tem outras maneiras de ser afetado. Então, o que acontece? A gente vê uma quebra de relacionamento. Em outras situações também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A importância do relacionamento. E esse relacionamento, ele começa com Deus.
A gente vê Deus criando o homem para se relacionar com ele, eu acho que é o primeiro nível. A gente vê Deus também criando o homem para se relacionar com ele mesmo, esse auto-relacionamento, esse autoconhecimento, que é muito necessário, esse self, né? E o terceiro é o relacionamento social. Então, quando a gente vê uma pessoa com transtorno, a gente vê que existe alguma área da vida dela que não está bem. E aí que interessante, quando a gente vê a teologia, ela trata de quê, basicamente? De restaurar relacionamentos. E a psicanálise também, eu tenho visto isso, que qual que é o interesse dela, qual que é o fim dela? Para que os relacionamentos sejam restaurados e saudáveis. Para que as pessoas relacionem bem consigo mesmas e relacionem bem com os outros. Por isso que eu vejo convergência entre essas áreas e muitas outras áreas, né, da ciência e de outros conhecimentos. Quando a gente consegue aproveitar isso, quando consegue ter essa compreensão, a gente consegue tirar proveito de tudo isso e ter mais proveito e mais saúde mental, espiritual, até ajudar na questão espiritual, né? Então eu vejo muito essa relação. Sim, eu concordo. Acho interessante isso. Bacana. E como é que você vê a aceitação disso hoje, né? Nas igrejas, os líderes? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como é que é, pastor? O quê? Eu queria que você comentasse um pouco do que você tem achado da aceitação disso hoje no Sim, meio aceitação. evangélico. Sim. Tem mudado, né? Tem mudado. Ainda é muito, eu acho, um pouco lenta, porque a igreja evangélica ela é muito diferente, né? Ela é muito dispersa, ela é muito diversa. Então, por exemplo, a gente vê formação, por exemplo, a quantidade de pastor que existe, é a quantidade de pastor que tem alguma formação, que tem alguma capacitação, digamos assim, um pouco mais extensa, é pequena. Não é? Já é pequena. Imagina quando a gente fala de trazer agora uma outra área, né, até externa, né, digamos, como a psicanálise, como a psicologia, a gente vê ainda muita dificuldade, mas mudou muito, né? Os tempos já mudaram muito, né? A própria internet já ajuda a esclarecer muito isso. Mas eu acho que a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Eu acredito que a gente precisa falar muito sobre isso para as igrejas, para os pastores, principalmente para as lideranças, né? E o interessante, pastor, é que os pastores sofrem muito com isso. Eu estava vendo um estudo sobre a quantidade de pastores que né, no ano da pandemia aí, desses anos da pandemia aí, tiraram sua vida e além dos que não tiraram sua vida, os que sofreram amargamente com isso. Porque exatamente por não conseguir fazer esse pensamento de que a espiritualidade precisa também do relacional aqui, do físico, de tratamentos psicológicos, de terapias, por exemplo. Né? Então, exatamente por esse bloqueio de não aceitar ajuda psicológica, ajuda psicanalítica, de terapia, eu vejo que ainda falta um grande caminho. Talvez com a pandemia isso tenha avançado um pouco e os pastores, as lideranças e os membros, né, os cristãos, talvez tenham já conseguem fazer esse caminho de maneira mais produtiva, mas é uma longa jornada ainda. Porque a igreja vai se beneficiar muito disso, pastor. A igreja se beneficia muito. Quando a gente conseguir fazer essa junção e falar sobre esses temas, né, eu acho que a igreja se beneficia muito e a gente consegue tratar muitas questões na igreja que a gente antes tratava como espiritual. Entendi. É complicado, né? Porque você está num tempo tão difícil, assim, situações adversas, mas que, em contrapartida, a orientação, em contrapartida, o conhecimento é tão livre, é tão público, né? Em que as pessoas, de fato, não se preocupam em buscar esse tipo de conhecimento. Sim.
É verdade. Tá muito fácil hoje em dia, né? A gente consegue facilmente achar conteúdo, né? E a gente vê isso, pastor, até mesmo pelos trabalhos. Eu penso que a gente deveria ter trabalhos voltados para isso. Trabalhos dos mais diversos. Ah, conferências, cultos relacionados a isso, para que a gente fale desses assuntos. Então, assim, as igrejas que se preocupam em promover eventos, promover situações, promover esse tipo de trabalho para a sua igreja, elas se beneficiam muito. E aí é um trabalho que envolve família. É claro que, por exemplo, na minha opinião, pastor, o tratamento, a psicanálise, a área da psicologia para a igreja tem que ser um tratamento coletivo. É um tratamento que é familiar, é para a família, é restauração. Então, por exemplo, eu acho que a igreja peca muito nisso. Ela não trabalha a família do jeito que deveria trabalhar. Porque os transtornos todos, eles partem da família. 90% para lá, eles partem da família. Então, a igreja, é necessário a igreja priorizar esses tipos de trabalho. Trabalhos que priorizem temas como esse, saúde emocional, relacionamentos entre família, relacionamento entre irmãos, casal, entre filho e pai, para que haja mais saúde emocional. E uma vez que nós temos saúde emocional, certamente a espiritual ela vai florescer. E o contrário também é verdade. A gente não pode ignorar, a gente tem que ter uma visão 360, fazer trabalhos que elevam o estado espiritual, não é? Para que a glória venha, para que o poder de Deus venha, e também promover trabalhos que curem a nossa psique, o nosso corpo físico, né? Você falou muito bem, a gente tem questões físicas. Quando o cristão às vezes tem dificuldade, né, de ver o sofrimento psíquico como algo normal. Ele vê a enfermidade, às vezes até enfermidade física, muitos ainda têm dificuldade, né? Que é coisa do diabo. Assim, não estou dizendo que o diabo não faça, mas veja bem, a partir de Gênesis 3:17, diz: maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, a partir de ali, Romanos também 6 diz que o salário do pecado é a morte. Gênesis também diz que ao homem, morrendo morrerás, ou seja, ele teria uma morte progressiva. Então veja, nós já estamos condicionados a questões naturais que vêm com a gente desde o nascimento. A gente herda geneticamente algumas probabilidades, né, de doenças, então a gente já tem isso com a gente, essas possibilidades. O que a gente tem que fazer é fisicamente cuidar disso, né? E também mentalmente, porque nós somos físicos e mentais. Então a gente precisa, pastor, tratar desses assuntos de maneira aberta. Quando a gente conseguir ver esses assuntos de maneira mais aberta, a gente vai conseguir ver a solução para esses problemas, né? Achar a solução mais correta, né? Sim, de fato. E é por isso que eu acho interessante e importante o nosso bate-papo, porque de alguma forma vai elucidar aí muitas dúvidas de muita gente. Pronto, eu acho que está bem legal, está bem bacana. Eu tenho uma última pergunta para nós encerrarmos aí o nosso bate-papo de hoje e voltarmos aí numa nova temporada aí de live. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mas a minha última pergunta é a seguinte, né? Dentro do cenário que você tem visto hoje, né, qual é a recomendação hoje que você daria aos crentes, aos líderes, aos pastores? Pastor, a recomendação é que a gente consiga abrir a nossa mente para isso. Em primeiro lugar, como eu falei, a gente não consegue resolver o problema se nós não enxergarmos ele. Em primeiro lugar, a gente conseguir enxergar o problema que nós enfrentamos, o inimigo que nós enfrentamos. A gente precisa enxergar que, sim, a nossa briga não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra os principados e potestades. Mas esses principados, essas potestades, se utilizam dos relacionamentos, do crescimento, do nosso desenvolvimento. Então, a primeira coisa, a gente precisa realmente prestar atenção nisso, abrir a nossa mente,
começar a falar sobre esse assunto, né, de maneira mais ampla, falar, questionar, né, e trazer esse assunto para a família, para o relacionamento entre pai e mãe, e de maneira assim, pastor, aberta mesmo. A gente precisa colocar para fora. É isso que a psicanálise nos ensina. É falar sobre os nossos problemas. A gente precisa falar sobre essas questões. Criar grupos, né, de terapêutico nas igrejas, criar um evento, um trabalho, uma reunião para isso, para que as pessoas falem sobre esse assunto. E claro, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental. Os males do século estão aí, né, pastor? A internet, o consumo, o capitalismo. A gente precisa aprender a ter menos. Eu gosto muito do que Jesus Cristo fala sobre o meu fardo é leve. Eu gosto sempre de falar sobre isso, para poder fechar aqui esse assunto, ou qual seria a minha recomendação. Pastor, o fardo de Jesus é leve. Toda vez que nós pensarmos estar carregando um fardo muito pesado, a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para Deus, para o Senhor, e pedir que Ele mostre qual o fardo que nós estamos carregando que não é dele. Como o fardo de Jesus é leve? É porque o resto que nós carregamos não é sobre Jesus, é sobre nós. As nossas necessidades, o que a gente quer comprar, o que a gente quer ter, o tipo de relacionamento que a gente espelha no outro, é sobre nós. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, tirar esse jugo de nós. Nós colocamos sobre nós muitos jugos, muitas mulheres colocam sobre si muito jugo de beleza, de estética. Os homens colocam muitos jugos de financeiros. A gente precisa largar esse jugo primeiro. Eu acho que isso é metade do caminho, pastor. Eu acho que isso, se libertar disso. E a gente vê isso na Bíblia. A gente vê Jesus dizendo o seguinte aqui: deixa essa preocupação. Deixa toda essa necessidade de aprovação que você tem, deixa para lá. O fardo que Jesus está dizendo para a gente deixar com ele e trocar pelo dele, né? É isso. É que ele não se preocupa com esse tipo de coisa, com o que não tem que preocupar. Quando a pessoa carrega o fardo de Jesus que é leve, ela não tem ansiedade, ela não se preocupa com o amanhã. E também não se preocupa com o passado. Ela vive o agora. Jesus nos ensina a viver o agora. Não é à toa que o pão de cada dia, né? Que significa isso, o pão de cada dia? É uma parábola para dizer o seguinte: preocupa-se com o viver de agora. E eu acho que quando a gente faz isso, as outras coisas ficam mais leves. Viver o evangelho fica mais leve, ter um relacionamento fica mais leve e a gente consegue ter uma vida mais saudável, pastor, uma vida emocional mais saudável. Bacana, legal. Cara, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua contribuição, foi fantástico, maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente online agora, tá bom? Nós teremos mais lives assim, e eu tenho certeza que tem sido uma benção, vai ser uma benção, e vai tocar muitas pessoas. Lucas, muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado aí pela sua contribuição. Obrigado, pastor. Tamo junto. Um abraço. Deus abençoe. Com Deus. Um abraço, meu irmão. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço a todos aí. Em nome de Jesus. Aí você sai aí, Lucas, que aí eu termino aqui. Tá bem, tá bem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.